primeiro presente que eu ganhei na minha vida foi uma profecia da minha bisavó. E está absolutamente conectado a esse dado. 34 milhões de imagens vêm sendo geradas por dia por inteligência artificial desde 2023. E essas 34 milhões de imagens estão absolutamente conectadas à profecia da minha bisavó. E é essa história que eu vou contar hoje para vocês. A história é que, assim que eu saí da maternidade, a primeira pessoa que meus pais me levaram para conhecer foi minha bisavó. Eu saí da maternidade, enroladinha naqueles lencinhos, entrei numa Kombi, que meu pai lembra a placa até hoje. Eles me colocaram na Kombi, me levaram para a casa da minha bisavó. Minha bisavó me pegou no colo e disse: "A menina de caminhos tortuosos, porém luminosos." E ela calculou que eu era menina de caminhos tortuosos, porém luminosos, porque quando ela soube que a minha mãe estava indo para a maternidade me parir, ela acendeu uma vela para orar pelo bom parto. E olhando o jeito que a vela queimou, ela leu a vela e calculou que eu era menina de caminhos tortuosos, porém luminosos. Essa profecia, ela me acompanha desde que eu descobri, insistindo para minha mãe me contar histórias na cozinha enquanto ela lavava a louça, pentelhando a vida dela. Mas eu acho que, na verdade, essa história me acompanha antes de eu descobrir que ela existia. Porque eu sempre tive uma atração pelos arquivos, pelas histórias, pelos causos, pelas caixas de sapato lotadas de foto que ficam no fundo do armário, em cima do armário, do lado do armário. E hoje eu vou conectar a profecia, as caixas de foto, a minha atração por elas, as imagens geradas pela inteligência artificial. Porque elas se encontram em 4 pontos essenciais: os tempos, as memórias, os arquivos e as imagens. As imagens do ontem, as imagens do hoje, as imagens do amanhã, imagens além do tempo, além desse tempo que é visto só como uma linha. Essas cenas, elas são arquivos que estão na minha memória. Elas são uma sequência de imagens, não só na minha memória, mas também na memória da minha mãe e na memória de vocês que agora estão ouvindo essa história. E é preciso que a gente haja hoje, para que esses arquivos, para que esses mundos que acendem velas pelo bom parto não sejam deletados dos futuros, não sejam deletados dos imaginários de agora, dos imaginários dos que virão. É preciso que a gente haja hoje para que esses mundos que acendem velas pelos bons partos não sejam deletados dos bancos de dados. A IA generativa, ela tem algumas conversas que estão mais populares. Quando a gente fala de IA generativa, olhando para a geração de imagens, existe uma forma de gerar imagem que é texto para imagem. As conversas mais populares em torno disso são conversas que giram em torno dos bancos de dados, de quem cria essas tecnologias e dos imaginários. O que essas pessoas que estão criando essas tecnologias imaginam? Como esses imaginários foram alimentados ao longo da vida? Ok. Mas pensando que essa é uma tecnologia de texto para imagem, existe uma parte extremamente importante na conversa sobre bias e estereótipos danosos que está sendo deixada de lado, que são as ordens, os textos, os prompts. O que é um prompt? O prompt é basicamente uma ordem que guia a ação da IA. Então você fala: eu quero uma maçã vermelha em cima de uma mesa. Gera para mim. Isso é um prompt, isso é uma ordem. Então, é esse primeiro passo. Você escreve a ordem, essa tecnologia recebe essa ordem, tem uma conversa, que se chama processamento de linguagem natural, e aí a imagem é gerada. Isso aqui é uma sinfonia. O que é uma sinfonia? Qual a diferença de uma sinfonia para um concerto? Num concerto, um instrumento se sobressai. Na sinfonia, eles tocam em harmonia, na mesma altura, tendo a mesma importância. Esse processo é uma sinfonia. E o prompt, ele é o elo entre o humano e a máquina, porque ele é o momento que você está conversando com essa inteligência. Eu quero isso. Se o prompt é o elo entre o humano e a máquina, e isso é uma sinfonia, por que a gente não está dando tanta importância para ele? De onde nascem essas ordens? Elas estão a serviço de quem, de quê, para quê? De onde? Onde eu encontro essa lista de ordens para gerar essas imagens?
E essa pergunta ela precisa ser feita porque estima-se que desde 2022 a IA generativa já criou tantas imagens quanto os fotógrafos demoraram 150 anos para criar. Então a gente precisa se perguntar de onde vêm as ordens que estão criando as imagens. É necessário que os bancos de dados, quem cria, de onde cria, que imaginários criam, continuem sendo parte da conversa, mas é necessário que a gente também questione as ordens. Lembra que eu contei para vocês da minha avó me segurando no colo assim que eu saí da maternidade? Essa é a foto do momento que a minha avó me conheceu. Minha mãe está ali me segurando no colo, sou eu esse bebezinho de faixa branca e rosa na cabeça. E aí eu fiz um exercício de transformar essa imagem num prompt simples. O que essa imagem é? Uma bisavó segurando sua bisneta recém-nascida pela primeira vez no colo. Tudo certo. E aí eu joguei esse prompt numa inteligência artificial. E foi isso que ela me retornou. O máximo de tentativas com esse prompt que eu podia ter de uma vez só eram 10 tentativas. Nas 10 tentativas, ela me retornou 10 imagens de senhoras brancas segurando bebês brancos. Essa é a imagem da minha avó me segurando no colo. E isso aqui foi o que a IA me retornou. Olhando isso, eu me perguntei como eu desenho ordens, prompts, que nos amparem nos desvios dos estereótipos danosos e da universalidade branca imposta. O universal, imposto, colocado, tácito, é o branco. Existe um espaço nesse programa que é você dizer o que você não quer. Então, para não ter uma pessoa branca, eu preciso colocar, por favor, não gere uma pessoa branca, porque o universal é branco. Então, como eu desvio desses estereótipos danosos sem precisar colocar uma ordem, por favor, não gere uma pessoa branca? Diante dessa pergunta e de outras perguntas, eu encontrei um caminho justamente nas caixas de sapato lotadas de fotos guardadas no fundo dos armários. Eu chamo essas caixas de mini-arquivos. São os mini-arquivos que eu acesso, acho que desde que eu me entendo por gente. Abrindo, pegando as fotos e procurando alguém para perturbar num canto da casa para me contar a história daquela foto. É o que eu faço. E eu encontrei um caminho num tempo que ele é muito mais um dançarino que faz curvas do que uma linha reta do esquecimento. Eu falei que as fotos ficam guardadas nas caixas no fundo dos armários. Na verdade, essa foto que eu estou com a minha avó, ela está nesse quadro que eu fiz com a minha mãe para o meu aniversário de 15 anos. Aqui no canto tem as assinaturas. E nós cortamos, picotamos inúmeras fotos dos arquivos de família. Mas eu acho que o grande poder desse quadro é que ele tem inúmeras representações de pessoas negras, em múltiplas possibilidades. Representações prósperas, representações férteis, representações que alimentam e expandem os nossos imaginários, representações que fogem das caixas estreitas, que espremem e sufocam, representações que fogem do lugar pequeno que é pequena. E foi a partir dessas caixas de fotos, desses dados, dessas imagens que foram retornadas pelas inteligências artificiais, que eu decidi criar uma pesquisa que se chama The Prompt Laboratory, ou TPL. Nessa pesquisa, eu transformo imagens de arquivos familiares em texto. Eu estou criando um centro de tecnologia de transformação de imagens de arquivos familiares em prompts. Então, lembra da foto da minha avó? A partir dessa foto, eu crio esse prompt. Esse é um prompt do TPL. A IA fala inglês, então eu escrevo esses prompts em inglês. Mas eu escrevo esses prompts contando uma história, contando a história de mundos, incluindo palavras, termos, jeitos de falar, especificidades que são importantes para quem vive. Nessa foto, por exemplo, o meu prompt fala Enê. Vocês sabem o que é Enê? Aquele produto de cabelo preto que tinge e alisa ao mesmo tempo. Enê é um produto extremamente importante para mulheres de comunidades negras. A minha mãe usava um cabelo de Enê. Eu quero que vocês me mostrem uma IA que fala Enê. No meu prompt, o Enê vai existir. Porque essa IA é um registro não só de uma imagem do passado,
mas ela é um registro de uma cultura, de uma forma de existir, de um tempo, de costumes, que vai dar frutos a novas imagens do futuro. Porque esse prompt, ele pode ser colocado numa inteligência artificial e ele pode dar frutos a inúmeras outras imagens, que são imagens que são desvios de representações estereotipadas e danosas. Eu estou criando prompts com genealogia. Eu estou criando prompts que nascem de arquivos fotográficos de famílias negras de África e diáspora. Essa aqui é uma outra imagem da minha família. Então, imagina um almoço de família no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem da minha família, que também foi transformada num prompt. Ali, de vestido de bolinhas preto e branca, no fundo da foto, tem a minha avó Helena. Grande parte da forma como eu vejo o mundo, imaginativa, que vai fazendo umas conexões aqui e acolá, nasceram no salão de beleza dela. Ela tinha um salão de beleza chamado Boa Sorte. E eu passei boa parte da minha infância, da minha primeira infância, no salão de beleza Boa Sorte. Minha avó já faleceu, mas o Boa Sorte continua existindo. E foi lá que eu aprendi muito do que eu aplico hoje em inovação, em criatividade, em tecnologia. Essa é uma outra imagem do fundo de um arquivo da minha família. Essa especificamente foi da casa da minha tia-avó, Claudete. Essa é a foto de uma celebração de bodas de prata de um casal. Esse casal são os meus bisavós. Parte desse casal é a minha bisavó Odete, que me disse a profecia, e a outra parte é a minha bisavó Mazinho. Esse prompt ainda não está desenhado. O grande ponto é que nesse processo de desenhar prompts a partir de imagens de arquivos familiares, eu preciso de um cuidado imenso com as imagens que também não estão registradas e não foram capturadas por uma câmera, com as histórias, com jeitos de falar, com os idiomas, com as entrelinhas. E é por isso que uma das partes desse processo de transformar arquivos familiares em textos, em prompts, é fazer entrevistas com pessoas dessa família. Eu gravei um áudio com a minha tia Claudete, conversando sobre essa foto, e eu vou tocar agora rapidinho uma parte para vocês. Ela chorou, meu Deus, para que basite existe aí? Agora sujou a roupa toda, mas não adiantava nada. Ele disse que estava emocionado. E tu vai levar isso para onde? Vai levar... No processo de conversar com a minha tia sobre essa foto, ela me contou que durante a festa de casamento que aconteceu no quintal da casa dos meus bisavós, meu bisavô estava de terno branco, um terno belíssimo branco, e ele se jogou no chão e começou a se esfregar no chão, e a minha avó do lado dele chorava de raiva. E aí ela falava, por que você está fazendo isso, Mazinho? Meu Deus, jogado no chão com terno branco. E ele disse para ela que ele estava muito emocionado e feliz demais. Essa cena não foi registrada. E aí, nesse processo de entender que algumas cenas não são registradas, e nessas conversas, eu encontrei uma fresta. E aí, no final daquele áudio, a minha tia me pergunta, você vai levar essa gravação para onde? Eu trouxe para o palco. E eu trouxe para o palco para falar que além das memórias que foram registradas e capturadas por câmeras, eu também estou transformando as imagens que estão gravadas nas memórias em texto. Existe um projeto de um grupo de pesquisadores em Barcelona que se chama Synthetic Memories, que é justamente esse processo de transformar imagens que estão guardadas nas memórias em texto. E eu estou aplicando esse mesmo processo nessa transformação de imagens de arquivos familiares em texto. Porque no meio do caminho eu me deparo com outras imagens maravilhosas que as câmeras não capturaram, que podem dar frutos a prompts, a textos, a ordens incríveis, que podem nos ajudar a gerar imagens que ampliem os nossos imaginários sobre pessoas negras. Eu estou escrevendo prompts que conversam com o passado, com o presente e com o futuro. Essa aqui sou eu em 2 momentos.
Ali, segurando aquele papel, foi um prêmio de poesia que eu ganhei quando eu tinha 11 anos. Eu estou com meu pai e com a minha irmã. E aqui eu estou sentada numa mesa em casa onde eu escrevia meus textos. Com a minha irmã também. Eu aprendi a escrever com 3 anos. E eu acho que sempre foi a minha brincadeira favorita. Eu gostava de fazer muitas coisas. De comer um peixe inteiro, um peruá, no bar que meu pai tinha. De caçar tatuí na praia. Brincar, de fazer papel machê com a minha mãe. Mas eu amava escrever poesias melancólicas no canto do quarto, ouvindo Gal Costa. Nesse momento, onde vários pontos da minha vida se encontram, eu decidi escrever. Porque o que eu estou escrevendo são prompts, mas também são poesias que guardam histórias, que guardam memórias, que ajudam a preservar imaginários. Hoje eu tenho uma biblioteca de prompts, que são prompts em textos, mas o meu sonho é que o Prompt Laboratory seja uma biblioteca onde cada prompt tem a sua página com o texto, com a imagem, com as vozes e com as várias outras coisas que eu vou aprender no meio do caminho. Então, eu peço licença para os arquivos, para contar essas histórias, para transformar essas imagens em texto. Eu abro um caminho para essa fuga, essa fresta de fuga passar. Mas eu deixo um enorme espaço para o segredo viver em conforto. Porque nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser revelado. Lembra que eu falei que eu encontrei um caminho no tempo, que ele é um tempo, que ele é um dançarino, que ele faz curvas. Eu não sei se vocês sentiram o balanço, mas hoje o tempo dançou nessa sala. O tempo dançou porque no dia 17 de dezembro de 1992, a minha bisavó Adete disse que eu era menina de caminhos tortuosos e luminosos. Segundo a minha mãe me conta, a minha bisavó Adete era uma mulher de Iemanjá e de Xangô. Hoje é dia 29 de junho, dia de São Pedro. Também celebrado o dia de Xangô. Por hoje é só. Muito obrigada.